Sabe, toda nação tem um código genético, um DNA que define quem ela é. E esse código é a sua Constituição. É ali que está escrito o caráter, a função, a personalidade de um país inteiro. Mas espera aí, será que todo manual de regras desses é igual? Com certeza não. O que faz uma Constituição ser tão diferente da outra? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Vamos decodificar juntos o que está por trás de cada uma delas. Olha só o nosso caminho. A gente vai começar vendo a Constituição como a planta baixa da nação. Depois a gente investiga a história do nascimento dela, se ela foi feita para durar ou para mudar. Vamos olhar as letras miúdas e, no final, traçar o perfil completo da nossa Constituição, a do Brasil. Vamos começar com uma analogia simples. Pensa num prédio. Ele precisa de uma planta, certo? Para ficar de pé, para tudo funcionar. Uma nação é a mesma coisa. A Constituição é essa planta baixa, o projeto fundamental que define toda a estrutura do país. Só que, claro, não existe um modelo único de planta baixa. E é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. Para entender como cada uma funciona, os especialistas criaram classificações. Pensa num biólogo separando os seres vivos em categorias. A gente vai fazer algo parecido para entender o DNA de cada constituição. Então vamos para a primeira grande categoria, a origem. É basicamente a história de nascimento da Constituição. De onde veio o poder para criar as regras? Veio do povo ou foi algo imposto de cima para baixo? Essa diferença, olha, muda absolutamente tudo. E aqui a gente tem os dois tipos principais. De um lado, a Constituição promulgada. Essa é a democrática, a que nasce da participação popular, geralmente com representantes eleitos. Do outro lado, a gente tem a outorgada. Essa é o oposto. Ela é imposta por um governante sem o consentimento do povo. É um ato de força. A pergunta-chave é essa: o poder veio do povo ou veio de cima? Mas claro, existem uns tipos meio híbridos no caminho. A cesarista, por exemplo. Ela começa como uma imposição, mas depois o governante pergunta para o povo: e aí, vocês concordam? É uma mistura. Já a pactuada é diferente. Ela nasce de um acordo, de um aperto de mãos entre grupos poderosos que decidem criar regras juntos para resolver um conflito. Beleza, agora vamos para outra característica fundamental, a estabilidade. Ou seja, quão fácil é mudar as regras. Pensa assim, uma constituição pode ser como as regras do xadrez, que são super fixas para garantir que o jogo seja estável. Ou pode ser como as regras da nossa casa, que a gente vai adaptando conforme precisa, né? É aí que entram a rígida e a flexível. A rígida é aquela rocha. Para mudar uma vírgula nela, o processo é super complicado, muito mais difícil do que para aprovar uma lei comum. Isso traz estabilidade. Já a flexível, bom, o nome já diz. Mudar ela é tão fácil quanto mudar uma lei qualquer. É mais adaptável, mas talvez um pouco menos segura. E como sempre, tem um meio termo, né? A semi-rígida. O que é isso? Simples. Nela, uma parte das regras é super difícil de mudar, é rígida. Mas outra parte é flexível, pode ser alterada com mais facilidade. Um exemplo histórico aqui do Brasil mesmo, a Constituição do Império, lá de 1824. Era exatamente assim. Ok, agora vamos para as letras miúdas. A gente vai ver o nível de detalhe. Basicamente, a pergunta é: a Constituição é um manualzão gigante que tenta prever tudo ou é mais um resumo só com os princípios mais importantes? Analítica é aquela detalhista que fala sobre tudo. É longa, cobre assuntos que poderiam muito bem estar em leis normais. Adivinha qual é um ótimo exemplo? A nossa, a de 1988. Já a sintética é o oposto. É enxuta, vai direto ao ponto, ela só trata do que é essencial para organizar o Estado. O grande exemplo disso é a Constituição dos Estados Unidos. E aqui tem uma distinção que é muito legal. O que é uma Constituição formal versus uma material? Pensa assim, a material só tem o que é essencialmente constitucional, o coração do Estado. Já a formal, que é o caso da brasileira, tem, bem, tudo que os constituintes decidiram colocar lá dentro. Não importa o assunto. O exemplo mais famoso disso é o artigo que garante que o Colégio Pedro II, lá no Rio, vai ser mantido pelo governo federal. Isso precisava estar na Constituição? Provavelmente não, mas está lá. E por estar escrito tem a mesma força que qualquer outro artigo. Chegamos na parte que todo mundo esperava. Agora a gente vai pegar tudo isso que a gente aprendeu, todas essas classificações, e vamos montar o perfil de DNA da nossa Constituição, a de 1988. Mas antes de dar o diagnóstico final, a gente precisa olhar para o passado. Para entender a Constituição que a gente tem hoje, é fundamental saber que o Brasil já teve outras 7 antes dela.
É uma longa jornada, com cada constituição sendo um retrato fiel da sua época. E essa linha do tempo mostra bem a história do Brasil, né? É uma verdadeira gangorra. Olha só, a gente começa com uma outorgada em 1824, imposta. Aí vem a primeira promulgada, democrática, em 1891. Depois, outra outorgada em 37, com o Estado Novo. Aí uma promulgada em 46 e, de novo, uma outorgada no período militar. Para finalmente chegar na nossa, de 1988, promulgada, marcando a volta da democracia. É um ciclo de abre e fecha político. Ok, agora sim. Com todo esse contexto, a gente está pronto. Vamos montar o perfil completo da Constituição de 1988. Então, tá aqui o raio-x completo. Vamos item por item. Pela sua origem, ela é promulgada, ou seja, nasceu da vontade popular. Pela estabilidade, ela é rígida, bem difícil de emendar. Pela forma, é escrita, tudo num documento só. Quanto à extensão, é super analítica, bem detalhada. No conteúdo, ela é formal, mistura o essencial com outros assuntos. Na elaboração, é dogmática, feita num momento histórico específico. E, finalmente, pela finalidade, ela é dirigente. Ela aponta caminhos e metas que o Estado tem que seguir. Então, quando a gente junta tudo isso, o que a gente tem? A gente tem o retrato de uma Constituição que nasceu de um ideal democrático, que foi feita para ser estável, mas que também é super detalhista e, acima de tudo, ambiciosa. Ela não quer só organizar o presente, ela foi projetada para guiar ativamente o futuro da nação. E isso deixa uma pergunta no ar, né? O que esse DNA todo, formal, promulgada, rígida, analítica, nos conta sobre os valores do Brasil? O que essa escolha de código genético revela sobre as esperanças e talvez até os medos de uma nação inteira pensando no seu próprio futuro? Fica aí a reflexão.